Olá, olá, sejam muito bem-vindos, boa semana para todos nós e que satisfação começar a semana com uma live de peso, uma live para tratar de um dos temas mais desejados do momento, que é clima. A gente vai saber o que podemos esperar para as condições climáticas da segunda safra de milho. Vamos também olhar para riscos de geada em lavouras de café. Vamos saber o que virá pela frente, um El Niño, Laninha, neutralidade climática. Avançaremos para os efeitos estimados na safra dos Estados Unidos e mais. Tem muita gente perguntando o que já dá para esperar para a safra verão. Afinal de contas, tem produtor e produtora querendo decidir qual vai ser a cultivar semeada. Tem muita gente querendo saber se vai apostar um pouco mais no milho ou na soja. Então, estas informações de hoje, elas são relevantes para muitos de nós que estão tomando decisões. E eu estou super satisfeita de saber que dois grandes agrometeorologistas toparam estar conosco nesta segunda-feira para conversar com vocês aqui da nossa audiência e responder a várias perguntas. Celso Oliveira, agrometeorologista da Somar Meteorologia, João Castro, agrometeorologista da Clima Tempo. Aproveitem, eu entrei uns minutinhos antes para saber de vocês, como é que vocês estão, como é que estão as lavouras por aí. Também quero pedir, se puderem, para enviarem aqui no aviãozinho este link para aquele grupo de WhatsApp, para aquele produtor que você sabe que pode gostar de ouvir esse conteúdo. E eu vou aproveitar para saber de onde vocês estão assistindo. Vou colocar aqui o título da live para quem chegar na sequência a partir da 1h. E na sequência eu já vou chamar também a nossa participação especial dos agrometeorologistas. Obrigada a todos que já estão sinalizando de onde estão vendo a live. Estou aqui com o Agro do Paraná, Santa Mariana, Paraná, seja muito bem-vindo. O Danilo de Anápolis, seja muito bem-vindo também. O André, direto de Rondônia, seja bem-vindo, André. Diego de São Leopoldo, o Marcos de Montes Claros, Minas Gerais e assim por diante. Vou colocar aqui a nossa live, condições climáticas. Um minutinho, gente, só para todo mundo ficar avisado. Climáticas. Brasil e Estados Unidos, né? Vamos lá. Fixe o comentário. Perfeito. Temos gente de Nova Ubiratã, Mato Grosso, de Maravilha, Santa Catarina, de São Borja, Rio Grande do Sul, Diego de Sinop, o Andriel de Corbélia, no Paraná. O Danilo está dizendo que o tema da live é de grande importância, que ele tem vários contratos futuros e está com o coração na mão. Danilo, espero que essa live seja bastante relevante para você e para todos que vão começar esse bate-papo e acompanhar atentamente conosco. Pessoal de Campo Grande também tem pergunta, hein, de Campo Grande sobre risco de geada, a gente vai tratar disso. O Altamiro Barbosa de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo, Altamiro. Temos também o Nelson dizendo que a situação está crítica em Maringá, no Paraná. E o Demar Budke, seja bem-vindo, Demar. Estou aqui com a sua pergunta. Já vi que você quer saber sobre El Niño, Laninha e a próxima safra do Rio Grande do Sul. Fiz a lição de casa, as perguntas de vocês estão devidamente anotadas, catalogadas, para que nenhuma delas fique de fora. Então, sejam bem-vindos, sintam-se à vontade, apreciem o conteúdo que nós vamos começar agora, pontualmente, como sempre fazemos. Recebendo, então, Celso Oliveira, agrometeorologista da Somar Meteorologia, e João Castro, agrometeorologista da Clima Tempo. Vou chamá-los, então, para a gente ir direto ao ponto. Vamos lá. Um minutinho. O Celso já está aqui. E agora eu preciso achar o João. Vamos lá. João. Um minutinho, gente. João Castro também está aqui. Enviando. Vamos ver se vai dar certo. Espero que sim. Muitas perguntas. Continuem enviando, por favor. Vamos lá. O Jefferson está dizendo que a seca está pegando. Pois é, Jefferson, de onde você está falando? Muita gente escrevendo, falando sobre a preocupação com a seca. Paraná, então, recebi muitas mensagens nesta linha. Vamos ver aqui, por algum motivo não funcionou. Vamos tentar mais uma vez.
Celso. Aqui um minuto, gente. Celso. Vou pedir para o Celso ou para o João me chamarem, porque por algum motivo, João Castro está aqui, chamando o João, vamos ver. O Júnior está perguntando sobre o plantio de agosto, quais as perspectivas. Vamos lá. Que curioso. Celso está dizendo aqui que não está conseguindo participar e eu estou chamando o... Aqui, vamos tentar mais uma vez. Estou chamando o João. Se vocês puderem também chamar João ou Celso, ajuda, porque por algum motivo, o João está aqui online, enviei a solicitação. Aguardando, perfeito. Vamos ver o que está acontecendo com o Celso. O João está chegando. João, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Kelly, tudo bem? Muito bem, e você? Tudo jóia. Audiência especialíssima aqui para te ouvir, para ouvir o Celso. Afinal de contas, esse é o tema mais preocupante do momento. Muita gente falando de chuva e está faltando, muita gente preocupada com a safra dos Estados Unidos. Então, primeiramente, quero te agradecer pela oportunidade de abrirmos a semana e você estando aqui para dividir os conteúdos conosco. Legal, vai ser um prazer, Kelly. É um assunto que, de fato, chama muita atenção de todo mundo, né? O produtor aqui no Brasil está com o olho lá nos Estados Unidos, está com o olho no clima aqui, está com o olho no clima lá. Isso tudo muda o cenário dos preços, né? Então, todo mundo está sempre atento. Então, vai ser bem legal esse bate-papo, tenho certeza. Que bom, muito obrigada, João. Eu estou aqui com o pessoal tentando colocar o Celso na live. Vamos ver se vai conseguir. Vamos lá. Condições climáticas, Brasil e Estados Unidos. O tema é esse, tá certo? Brasil e Estados Unidos. Agora vamos chamar o Celso mais uma vez, se não na sequência. A gente começa te ouvindo e eu chamo o Celso para fazer parte com a gente na sequência. Vamos fazer mais uma tentativa, gente. Peço um minutinho da atenção de vocês para isso. Celso, meter aqui, acho que agora vai dar. Vamos lá. Acho que tá dando. Só um minutinho, gente, para começarmos com o time completo. Aguardando o Celso, acredito que agora vai dar. E eu vejo aqui muitas mensagens de seca em Jataí, Goiás. O Albiran diz que em Goiás as cigarras estão cantando. Pois é, a gente fez uma live aqui, João, sobre cigarrinha do milho e de fato foi uma das preocupações bem grandes, assim, dessa relatada pelos produtores, sabe? Vou continuar lendo aqui algumas mensagens enquanto a gente aguarda o Celso, que está dizendo assim, aguardando, o Celso está entrando. O Julimar Panzeira, como vai, Julimar? Há tempos que eu não vejo o Julimar. O encontrei durante um projeto Soja Brasil em 2013 ou 14 e ele está dizendo, boa tarde, Kellen, qual a previsão do tempo para a região de Campos Lindos, Tocantins, fronteira agrícola? Agora para os próximos meses, nosso milho safrinha precisa de uns 20 dias com chuva. Obrigada, Julimar, e a todos que estão aqui. Gente, por algum motivo não estou conseguindo conectar com o Celso, quero prestigiar o João, então pedindo para a gente começar, João, enquanto eu tento resolver o que está acontecendo aqui com o Celso. Primeira e mais frequente pergunta que eu tenho aqui. Como vai ficar o tempo para o Brasil durante a safra de milho? Conta pra gente, João. Então, as notícias elas não são muito animadoras agora para a safrinha, né? A gente veio um problema muito grande, né? Já na primeira safra. Então, o agricultor brasileiro teve que encontrar diversos desafios na safra verão e agora os desafios seguem para a safrinha. Qual que é o problema que a gente já está identificando nos modelos climáticos, né? Eles já vinham indicando uma tendência de secar o clima, de secar o tempo, de ter um corte das chuvas. Desde uns 2 meses atrás, mais ou menos, a gente já vinha vislumbrando, né, na Clima Tempo, passando para os nossos clientes essa perspectiva de que abril já começaria a haver um corte. Na nossa avaliação, Kelly, os amigos que nos acompanham, esse corte começaria em abril e se estenderia por praticamente toda a safrinha, né? Agora, falando, por exemplo, do interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, que mesmo, né, com o avançar do outono ainda são regiões que recebem chuvas, a gente já vinha vislumbrando esse cenário e, de fato, é o que está acontecendo, né? Tem várias pessoas, a gente acompanha, né? Pessoal no Paraná, no interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul,
tem áreas há mais de 30 dias sem receber chuva. Então, você tem ali as lavouras de milho com folhas enrolando. Inclusive, já tem agências, né, que estão começando a trabalhar com uma redução, né, do volume de produção previsto. E o mercado, né, que eu sei que você gosta muito da economia, né, o mercado ele já está começando a precificar isso aí, inclusive, né, você vai poder comentar depois. Mas em termos de previsão, a tendência é o seguinte, ó, pela avaliação, claro, da Climatempo, depois o Celso, se ele conseguir entrar, ele vai conseguir contribuir para a discussão. A gente visualiza um cenário assim, ó, de chuvas abaixo da média, especialmente ali do sudoeste goiano, Triângulo Mineiro, sul de Minas, para baixo. Então é o que eu chamo diariamente nos conteúdos que eu gravo de centro-sul. Todo o centro-sul, então você pega sul ali, até mesmo o sul do Mato Grosso, sul do Mato Grosso, sul de Goiás, sudoeste goiano, Triângulo Mineiro, interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, todo o noroeste paranaense, você tem ali norte, noroeste, sudoeste, né, você tem Cascavel, regiões importantes de produção no Paraná, né, que, lamentavelmente, o cenário ele indica isso aí. São precipitações em torno mais ou menos de 50% abaixo da média para os períodos. Então, o que pode acontecer? Que é o cenário que não é bom. Tem um evento de chuva, aí passa mais 15 dias e dá mais uma chuva. Então, pode acontecer de ter períodos longos entre os eventos de chuva. E aí as lavouras, infelizmente, sentem e não conseguem recuperar, né, o potencial produtivo que até elas passaram por uma época ali. A lavoura de milho, né, os materiais, dentro da fenologia dela, né, você tem um período ali de 8 semanas, que são as semanas que definem produtividade. Uhum. Né, você tem os eventos biológicos ali que vão definir, né, tamanho da espiga, número de fileiras na espiga. Então, isso aí tudo passou por um período que até tinha chuva. O problema é a sequência, então não tem preenchimento, não tem para desenvolvimento maior, né? Então, grandes desafios querem aí para o nosso amigo. Eu estou bastante preocupada já para início de conversa e como jornalista eu fico muito atenta àquelas frases que são ainda mais impactantes. E você disse, me corrija, João, se eu estiver errado, você disse, a previsão para o milho é chuva abaixo da média do sudoeste goiano para baixo, ou seja, pega o core ali da região produtora de milho, segunda safra no Brasil. E segundo que você disse, que a previsão é de chuvas 50% abaixo da média histórica para o período. 50% é algo bastante significativo, que pode, de fato, não deixar o milho expressar o seu potencial produtivo. O que leva a essa conjuntura de tempo tão seco? O que está acontecendo, hein, João? Então, a gente está agora num período de bastante indefinição, do ponto de vista climático, inclusive. Nós vínhamos sobre um cenário de laninha, né, e a laninha tem os efeitos ali mais ou menos conhecidos, com irregularidade de precipitação, especialmente no centro-sul, mas havia condições de oceano que estavam favorecendo, e mesmo em condição de laninha, a gente teve alguns eventos de chuva. Chuvas até mesmo recorrentes. Você vai lembrar que iniciou a primeira safra muito ruim de chuva, mas depois, ali mais ou menos na segunda quinzena de dezembro, regularizou, voltou a chover bem e as áreas se desenvolveram bem, safra de soja indo muito bem em várias regiões, no centro-sul também. Mas ali, mais ou menos no início de abril, começou a desandar, né? O que a gente pode dizer? Poderia ser essa condição da laninha, tá? Mas isso não está muito bem definido, porque a gente agora está passando por uma transição, tá? De ir para um cenário de neutralidade. Nesse momento de transição, o que acontece? O clima global ele fica muito mais suscetível a outros parâmetros, outras variações, como temperaturas do Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, aqui na costa da América do Sul. Essas oscilações de padrão de temperatura, junto com outros índices, tem um índice que é muito importante, que a gente mede lá na Antártida. A variação desse índice ele vai nos dizer o quanto que as frentes frias conseguem se informar e avançar subindo o sul. Então, são esses parâmetros aí que hoje estão jogando contra, tanto a temperatura do oceano quanto esse índice antártico. Então, aí, né, levando para esse cenário que a gente está esperando, né, infelizmente, de diminuição das chuvas. A gente tem que torcer, né, para que isso de fato não se confirme. Né? Vamos ver se Celso traz uma visão diferente, uma notícia
boa aí para a gente enriquecer a nossa discussão. Vamos juntos, vamos juntos. Eu vejo que o Celso agora conectou, só preciso enxergar você, Celso. Você está nos ouvindo? Opa, estou. Peraí, opa, já sei que a besteira que eu fiz. Ah, que alegria, que Agora vai bom, melhorar. Celso. Acho que agora vai Ah, voltar. Vamos tentar aqui. deixa eu. Ah, que Ó, alegria. apareceu, beleza. Sumiu, mas vou aparecer de novo, garanto. Faz Ai, ai. parte, faz parte. Vamos Vou lá. falar uma coisa para vocês. A tecnologia ainda emperra de vez em quando comigo. Não tem problema, a gente vai te ver já já, assim que você. Já, isso. Agora deu. Seja muito Agora bem-vindo, foi. Celso. Muito Satisfação estar obrigado. com você. Muito obrigado, Kellen. Boa tarde. Desculpa aí pela confusão aí com as redes sociais. Está ótimo. Nós estávamos ouvindo o João Castro e eu dizia para o João, Celso, que a grande maioria das perguntas vieram sobre milho. Muita gente preocupada, muita gente mesmo. E o João trouxe uma previsão aqui para a gente que não deixou muito agricultor animado, não. Tem gente querendo chuva. O João disse que essa chuva pode não vir e ainda vai ficar abaixo da média. Eu gostaria de fazer para você também a mesma pergunta e saber qual é a sua visão. O que podemos esperar para as condições climáticas na safra de milho? Vai voltar a chover, Celso? Não, não deve. Infelizmente, não deve voltar a chover. A previsão é de precipitação abaixo da média, de acordo com as simulações climáticas aí para maio, junho, julho. E, assim, Kellen, qual que é a grande questão aí? Talvez o problema não seja tanto o outono, já é caracterizado mesmo pela diminuição da precipitação. Dependendo do lugar, até choveu de forma tardia. Por exemplo, o oeste da Bahia, Maranhão, Tocantins, tiveram uma chuva agora na semana passada que comprometeu, por exemplo, o desenvolvimento do algodão. Isso só aconteceu porque essa chuva foi muito tardia. Mas qual que é a questão? O problema começa lá na primavera. Começa no ano passado, com um atraso muito grande na regularização das chuvas no centro do Brasil. Plantio da soja, por consequência, também aconteceu de forma tardia. E qual que é o problema agora? Se a gente olha os dados do IMEA, do DERAL, vai perceber que praticamente metade da segunda safra de milho foi instalada fora da janela ideal. Então, quando você já faz isso, o risco, na verdade, assim, o antigo safrinha, que hoje já não é tão safrinha assim, ele já é uma cultura de risco. A partir do momento que você instala fora dessa janela, você está assumindo um risco ainda maior, seja por geada ou por falta de precipitação. Então, agora, a diminuição das chuvas, maio, junho, julho, ela não pode ser considerada como algo estranho. O problema é que a gente já teve um final de verão ruim. Então, a chuva do final de verão já foi bastante ruim, principalmente entre Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. E assim, eu falo muitas vezes que o outono, ele segue o final do verão. Então, quando é que você tem um abril chuvoso? Você vai ter um abril chuvoso se você teve um março bom de chuva. Aí o abril ele é uma consequência. Como esse ano a chuva já a partir do último decêndio de março ela começou a perder força, o abril ele foi junto. Então a precipitação seguiu mais fraca e olhando daqui para frente é muito difícil que a gente perceba uma reversão do quadro. As chuvas retornando, ganhando intensidade. Por quê? Porque a atmosfera está ficando cada vez mais fraca, menos energética. À medida que a gente caminha para o inverno, a quantidade de radiação solar que vem aqui para o hemisfério sul é menor. Então você fica muito dependente de frentes frias. Aquelas chuvas associadas ao verão, né, aquela chuva tropical, ela já não costuma acontecer nessa época do ano. Nossa, realmente a gente começa então trazendo para todos que nos acompanham a primeira informação da SOMAR, da Climatempo, sobre perspectivas. Não vejo otimismo aqui em relação ao volume de chuva, pelo contrário, eles foram bastante claros ao dizer que a previsão não é de uma abundância de chuva daqui para diante e há então um cenário preocupante sobre o milho. Qualquer coisa que eu falar errado aqui, por favor, os dois me corrijam. Estou tentando fazer uma simplificação para a nossa audiência. Quero trazer perguntas. O evangelista Bruno Dias perguntou como fica o tempo para a safra de milho. Vocês acabaram de responder.
O Emerson Zancanaro, ele está em Mato Grosso e ele, direto de Nova Mutum, ele disse: 40% das áreas de Nova Mutum ainda estão em estágio vegetativo. Como vão ficar as chuvas de maio? E também quero aproveitar e já trazer mais algumas perguntas que são do Paraná. O Amisael Santos pergunta se existe risco de geada para o Paraná e o milho segunda safra. O Alexandro diz que está muito seco em Campo Mourão, no Paraná. E o Maicon Milani diz como é que vão ficar as chuvas para o norte do Paraná. Resumindo, João, Mato Grosso e Paraná. Paraná tem risco de geada? Mato Grosso vai receber chuva? Então, agora começa a ter os eventos de frio mais intensos, né? Agora, para o final dessa semana, está previsto já uma incursão de massa de ar frio que, em alguns pontos mais de baixada, pode sim causar uma geada fraca ali pelo Paraná, especialmente ali região de Campo Mourão, Guarapuava, toda aquela área ali pode sim experimentar um frio mais exagerado, né? Agora por conta dessa massa de ar que está vindo. A primeira, um pouco mais intensa. Depois ali, logo na entrada de maio, mais ou menos ali pelo dia 10 de maio, também está previsto uma nova incursão de ar frio. Isso aí pode variar um pouco, tá, gente? A gente fala mais ou menos uma data para você ter uma referência, você que está nos assistindo, mas é mais ou menos ali naquela semana, tá? A frente fria, ela pode avançar, diminuir um pouco mais, atrasar e atrasa a entrada do ar frio. Então, assim, pode ter geada já, sim, agora, final de abril e primeira semana de maio. Isso. Já nos primeiros 10 dias de maio pode ter um evento de geada. Em relação à chuva, o nosso amigo estará em Nova Mutum. O que a gente vê é que existe a possibilidade do estado do Mato Grosso escapar daquele cenário lá de chuvas mais irregulares, chuvas abaixo da média. A gente sabe, como o Celso muito bem falou, maio já é um mês que diminui bastante a chuva, né? Só que qualquer pouquinho que chove faz a diferença. Então, felizmente, eu tenho comentado muito com o pessoal, é que a produção de milho, safrinha, que agora já é safrona, né, Celso? O que vai segurar a safra de milho, na minha concepção, é justamente o Mato Grosso. Tocantins, algumas áreas ali. Porque, como eu falei para você, do centro-sul para baixo ali, né, cortando do sul do Mato Grosso, descendo, a situação tende a ficar complicada. Mas o Mato Grosso lá, Nova Mutum, o eixo da 163, existe sim a tendência do mês de maio ser com precipitações dentro da normalidade, o que é muito positivo. Muito bem, obrigada, João. Quero trazer aqui a participação da nossa audiência. O José Krug disse que no Pará, em Santana do Araguaia, está sendo o melhor ano para o safrinha. Ontem choveu mais de 50 milímetros. Que bom, José. Fico muito feliz de saber que aí nessa região tem chuva. Agora, aqui o Crevelaro, só não disse para a gente, Crevelaro, de onde você está falando. Ele disse que na área dele, em fevereiro, chove em média 300 milímetros e este ano choveu só 47. Diz pra gente, Crevelaro, de onde você está assistindo a live. E o Fred disse, será que essas previsões de chuvas abaixo da média também valem para o Vale do Paranapanema? A safrinha está sofrendo bastante. Celso, para você, risco de geada, chuvas em Mato Grosso e se em São Paulo vai ter chuva abaixo da média também. A previsão trimestral, Kellen, é de precipitação inferior à média. É claro, e o João lembrou bem isso, que agora em maio, especificamente, ainda há previsão de chuva, principalmente no norte do estado, pegando mais a região de Alta Floresta, Sinop, à medida que a gente desce para Nova Mutum, essas precipitações elas acontecem de forma mais isolada, mas sim, tem chuva comparado ao sul do Mato Grosso, Itinguira, Guiratinga, que a situação é realmente mais preocupante. E, além disso, à medida que a gente caminha aí para Paraná, a questão do Paranapanema, a diminuição da precipitação e, eventualmente, geadas, qual que é a situação? O ano de 2021, ele é neutro. Né? Nós tivemos aí um fenômeno Laninha, que foi, digamos, um dos responsáveis aí pelo atraso na chuva na primavera. Agora nós temos uma neutralidade, não temos mais nem El Niño, nem Laninha, e algumas coisas preocupam. Por quê? Quando a gente olha a questão de geada, tem alguns estudos para café, né, que são mais antigos, principalmente para café do Paraná, que mostram o seguinte, que você tem maior risco de geada em anos neutros, com baixa atividade solar, ou seja, o Sol tem sua atividade máxima e mínima a cada 11 anos, e atualmente ele está numa baixa, então isso aumenta o risco de geada. E tem uma outra coisa também, que é a própria temperatura do Oceano Pacífico. Ela está neutra, vamos dizer assim,
mas um pouquinho mais quente, a tendência é que ela fique um pouquinho mais alta do que o normal, perto da costa da América do Sul. O fato é que essa água quente aí, ela pode dar justamente a energia que a onda de frio precisa para avançar pelo centro e sul do Brasil. Agora, vale salientar essa questão da geada. O problema, de novo, não vai ser talvez a geada em si, mas vai ser o plantio tardio. Isso vai fazer com que o ciclo ele fique num estágio vulnerável numa época que já não deveria, ele já deveria estar em processo de colheita. Então, o risco de frio esse ano é maior, não diria até, falei algumas questões climáticas, mas eu diria que até o problema maior talvez tenha sido a instalação realmente tardia. E com relação ao Vale do Paranapanema, qual que é a situação? E assim para boa parte do estado de São Paulo. A previsão também é de chuva abaixo da média. Na semana que vem, a gente vai ver a formação de um bloqueio atmosférico. Então, as frentes frias vão começar a ficar paradas ali na altura do Rio Grande do Sul. Isso aí até deve trazer alguma precipitação para o sul do Paraná, a região de Guarapuava, Palmas, devem ter aí alguma chuva que aumente a umidade do solo. Porém, à medida que a gente caminha para o norte do Paraná, para a região do Paranapanema mesmo, no oeste paulista, esses acumulados eles ficam bem mais baixos. Então a gente já vê um abril bem ruim e o início de maio também começando ruim. Por quê? Porque além do bloqueio atmosférico, as temperaturas vão ficar elevadas. As máximas, as temperaturas máximas. Isso aumenta a evapotranspiração. Então realmente preocupa aí as próximas semanas aí entre o norte do Paraná e pelo menos até o sul do Mato Grosso. Realmente, as notícias são um pouco difíceis de digerir, né? Vocês estão trazendo bastante contexto para explicar para a gente que o risco climático ele está elevado. E acabei de ouvir, então, do Celso que o maior risco para a geada do café ocorre em anos neutros e você há pouco nos disse que estamos no 2021, que é um ano neutro. Há pouco a gente ouviu o João também falando que há uma onda de frio para maio que pode também diminuir as temperaturas, então nós temos esse risco climático já batendo a nossa porta. João, quero perguntar para você, uma questão que o Celso acabou antecipando e que também veio da nossa audiência, as perguntas sobre 2021 e 2022. Laninha, El Ninho ou neutralidade? A pergunta é do Ildemar Butke, que está conosco, perguntando como vai ser a safra de verão no Rio Grande do Sul. Terá influência de algum desses fenômenos? E a Luciane Agazi disse, a tendência é Laninha ou El Ninho? Precisamos já pensar nas cultivares que vamos comprar. O que você nos diz, João? Muito boa pergunta, as duas perguntas, né? Essa preocupação é até um sonho que a gente sempre tem, né, Celso? Que o pessoal, o produtor, esteja sempre planejando a safra, sempre com um olhar lá na frente. O insumo, boa parte do insumo ele já tem, mas o nosso ouvinte aí foi no ponto certo, que é a escolha da cultivar, a escolha do material genético. O que a gente tem? A gente saiu da laninha, está numa condição de neutralidade. O centro-americano ele indica que a gente vai se manter pelo menos até o início da primavera nessa condição de neutralidade. E existe uma tendência, aqui vai ter uma discussão interessante agora, hein, Celso? Existe uma tendência de seguir a neutralidade. Olha só a conclusão, ok? Porque está meio que nos 50%. O modelo que a gente analisa de longo prazo é probabilístico. Ele está botando ali que é 50% de laninha, 50% de neutro. Então, o que pode acontecer, salvo alguma outra variação diferente do Celso? A gente pode entrar, as próximas safras, de novo com uma laninha. Mas a gente pode entrar com a condição de neutralidade também. E aí é que está o ponto-chave. Esse planejamento que a nossa ouvinte falou, de já tomar uma decisão, eu acredito que o mais prudente vai ser ela aguardar pelo menos até ali o final de maio, junho, que daí a gente já vai conseguir ter uma visão um pouco mais clara. Mas nesse momento, o que a gente faz, né, Kelly? A gente analisa modelos, né, simulações numéricas. E elas estão indicando justamente esse cenário de neutralidade. Justamente nessas transições é que os modelos eles dão uma bugada, eles não sabem muito bem para que lado eles vão, tem essa questão que o Celso comentou dos balanços de energia, então os modelos eles ainda estão numa fase de indefinição, não sabem para que lado pega. E a gente que interpreta essas informações, né, a gente acaba ficando também nesse cenário. Existe, então, finalizando, a condição de neutralidade, 50%, mas também, igualmente, ali, mais ou menos 50% para a condição de laninha. Então, 21, por enquanto, 22. Isso, para o início da safra verão 21, 22. Muito bem. Celso, qual é a sua visão? 21, 22. Você já disse que estamos neutros, né? Uma neutralidade climática, nem laninha, nem
El Niño neste atual momento, mas o que você prevê para o segundo semestre e para a temporada da safra de verão? O João já deu uma dica muito boa. A gente não tem El Niño. Tá? Então, por que eu digo isso? Porque a safra passada, principalmente de milho no Rio Grande do Sul, ela foi muito ruim, tá? Impactada pela estiagem. E, de fato, existe hoje essa dúvida entre a manutenção da neutralidade ou retorno do Laninha. Alguns artigos acadêmicos, eles mostram que quando a gente passa por um Laninha forte, e aí eu não vou entrar no mérito da intensidade do fenômeno, da consequência dele para a atmosfera. Eu vou entrar no mérito da intensidade no oceano. De fato, nós tivemos um Laninha mais intenso. O Laninha, ele é um fenômeno que ele pega no pé e vai longe. Tá? Então, ele costuma persistir por mais tempo. O que eu quero dizer? É que nos anos de 2008 e 2011, quando nós tivemos também Laninhas fortes, tivemos um breve período de neutralidade e, posteriormente, o Laninha retornou no segundo semestre, no final do ano, de forma mais fraca. E alguns artigos acadêmicos estão trabalhando com essa hipótese de termos aí um resfriamento aí no decorrer do ano, que poderia trazer novamente o Laninha. Então, nesse aspecto, o que eu recomendo aí para o internauta? Cautela. Cautela em que situação? De provavelmente alternância das condições de tempo, ou seja, infelizmente vai ter chuva alternada com período seco, isso é bem comum quando você tem um fenômeno fraco ou uma neutralidade. Não dá para contar com chuva forte, persistente, é claro, um mês ou outro mais chuvoso, mas não é possível contar com chuva forte persistente, já que não há uma expectativa de termos o aquecimento do Pacífico por um período prolongado. E a outra questão é, o que chama a atenção por enquanto, é claro que as previsões são alongadas, mas é interessante que elas mantêm a ideia de precipitações inferiores à média, não apenas agora maio, junho, julho, mas quando a gente olha agosto, setembro, outubro. Então, pelo menos aí até meados da primavera, de uma forma geral, o que a gente vê é uma atmosfera como se fosse um Laninha, não é exatamente um Laninha. E aí, aliás, vale salientar isso, não espero, pelo menos, a seca prolongada que a gente viu na primavera passada, é bem provável que tenhamos aí um pouco mais de alternância para o milho, mas, de uma forma geral, a atmosfera ela vai ficar meio com cara do Laninha, pelo menos até outubro. Outra coisa importante também é um ano, por outro lado, bom para trigo. É claro que tem que se tomar cuidado com geadas tardias. Isso pode acontecer, já aconteceu no ano passado, em setembro. Deixa eu só te fazer uma pergunta sobre isso, que é a pergunta aqui da Vanessa, inclusive. Ela pergunta se para o Rio Grande do Sul tem previsão de frio tardio. E ela diz que ela está de olho nas produções da viticultura, que sofre com esse frio. Obrigada, Vanessa. O que você nos diz, Celso? Tem. O risco é justamente por conta dessa neutralidade com viés frio. Então, o risco existe. Tá? Então, no ano passado já tivemos frio tardio e esse ano não podemos descartar. Mas, tirando essa questão, né, pensando em culturas de inverno, é um ano interessante para culturas de inverno e com cautela aí para as culturas de primavera, eventualmente verão de 2022. Gente, vamos então para alguma boa notícia, né? Porque eu estou vendo só risco climático acentuado, ou a escassez de chuva, principalmente do centro para o sul. Sim, o pessoal de Mato Grosso, o pessoal ali do Matopiba, já vimos algumas comemorações aqui. O Manuel Santos está dizendo que no oeste do Paraná se tem chuva para os próximos dias, porque ele está mais de 30 dias sem chuva e as lavouras do milho estão sofrendo muito. Manuel, João e o Celso nos disseram que as previsões não são muito boas para esta região, certo? Celso, João? É isso aí. Bom. A expectativa é justamente de chuva fraca, não é muito forte, realmente. É uma pena. Manuel, obrigada pela colocação. E aí, quando eu digo, vamos tentar ver se a gente encontra uma notícia boa e a gente não torce para perda de ninguém. Mas a gente quer saber como essas condições que vocês estão colocando de neutralidade em 21 e um viés que pode virar um Laninha em 2022 para a safra dos Estados Unidos. A pergunta é do Lucas An. Ele pergunta, como vai ficar o tempo nos Estados Unidos? João, conta pra gente. Então, Lucas, as previsões... Primeiro vamos falar do ritmo de plantio lá, né? Eu tô com uma colinha aqui, vocês me perdoem de eu não ficar olhando diretamente para vocês. Por favor. Estou com um mapa aqui, estou com um mapa do ritmo de plantio lá da safra de milho nos Estados Unidos. E tem diversas regiões aqui, a gente vê
claramente diversas regiões com um ritmo de plantio, inclusive acima da média. Mas existem algumas regiões, por exemplo, aqui os estados de Minnesota, Iowa, Missouri, Kansas, Nebraska, que estão com um ritmo mais lento, né, em relação à média aí do ritmo de plantio deles. Isso aí tem acontecido um pouco por conta das condições mais de frio, são estados que estão mais ao norte, né? Então a condição de frio, o solo ainda frio tem diminuído o ritmo de plantio, embora a gente saiba que lá eles têm uma condição técnica, né, de maquinário para cobrir grandes áreas em curto espaço de tempo. Uma janela muito curta, eles conseguem plantar uma área muito grande. Mas o fato é que está um pouco atrasado em algumas regiões e algumas outras com um ritmo um pouco mais acelerado. O que se espera é que justamente essas regiões aqui, eu estava consultando os modelos de tendência climática para os próximos 3 meses, e vários deles apontam, por exemplo, Wisconsin, Illinois, estão naquela condição ali de novo, igual a gente estava falando aqui no Brasil, de estar nos 50% de vai para a laninha e vai para o ninho. Os mapas que eu estava consultando, eles ficam mostrando aqui que ainda não se sabe se eles vão ficar com chuva acima da média ou abaixo da média nesses estados aqui do Corn Belt. Então, pode acontecer o seguinte, dentro desse cenário de risco que a gente está experimentando aqui, se eles experimentarem lá também, pode acontecer de a gente ter algumas regiões do Corn Belt com precipitação abaixo da média. Isso aí vai desencadear um impacto aí global em termos de preço, né? Porque o oceano está nesse cenário aí, está na transição, e aí nessa transição da laninha para o período mais de neutralidade, tudo pode acontecer. São pequenos fatores de grande escala que acabam interferindo, ou de pequena escala, como a temperatura do oceano ali vizinho, né? Ou a temperatura na Flórida, tudo pode impactar, né? Então, o cenário lá para os Estados Unidos é esse. Algumas regiões do sul aqui têm uma tendência de receber precipitação dentro da normalidade, enquanto lá o oeste dos Estados Unidos já estão com um atraso grande, algumas regiões lá do plantio, porque então a condição do solo está mais seca. E a tendência é que para os próximos 3 meses se mantenha a condição de chuva abaixo da média. Eu estou falando do quê? Ele das altas planícies para o oeste, região oeste mais. Essa região, sim, com chuva abaixo da média. Mas o principal foco é o Corn Belt, né? E no Corn Belt está no 50-50. Pode acontecer ainda problema lá. Muito bem, obrigada, João. Pergunta do Murilo Lissaraca. Ele pergunta, Celso, há risco de seca para a safra dos Estados Unidos? Olha, é algo para a gente monitorar aí no meio do ano, tá? Porque, apesar dos números, e realmente o João tem toda a razão, os números, eles, de uma forma geral, estão melhores do que no ano passado, tem algumas situações que a gente precisa monitorar. Primeiro, está acontecendo agora, e já houve aumento do preço dos commodities por conta disso, é o frio tardio. Embora não exista uma correlação clara, por exemplo, nos artigos acadêmicos, mas é natural em anos de laninha nós termos um alongamento do frio no início do plantio. Aliás, as janelas de plantio nos Estados Unidos, elas vêm diminuindo nesses últimos anos. O abril tem sido sempre muito complicado, tirando um ano ou outro, mas tem sido sempre muito complicado por conta do frio. E esse ano talvez um pouco pior, em função das geadas registradas da semana passada, teve ainda neve. Isso sem contar a Europa, né? A gente está tendo uma quebra grande, por exemplo, em beterraba, açúcar de beterraba na França, em função do frio tardio. Enfim, o fato é que o que vem me chamando a atenção é que agora para os próximos dias há uma expectativa de chuva mais frequente. É bem verdade, o João tem toda a razão, que a capacidade de plantio dos Estados Unidos é muito grande, então existem algumas janelas, algumas poucas janelas previstas para maio, e isso pode fazer com que o plantio aconteça mais rapidamente nos Estados Unidos, mas lá na frente, né, em julho, em agosto, as simulações mostram alguns bolsões de tempo seco. Então, eu não diria ainda que a safra norte-americana ela vai ser ruim por conta do início ruim. Não é o caso. Tá? Existem muitos anos que começam ruins e terminam bons. Mas eu ficaria atento ao preço externo, porque existem 2 momentos que o preço é mais alto. É justamente agora no plantio, essa dificuldade da instalação, algumas ondas de frio, enfim, condição climática desfavorável, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é lá na frente, né, justamente em julho, quando você tem florada e enchimento de grão. E aí, com essa expectativa, sim, de alguns bolsões de tempo seco, aí é aquela história, aí a gente pensa pelo mercado, pela especulação de mercado.
Eventualmente, isso pode não dar problema, é um grande problema, mas você sim pode ter uma oportunidade, né, de venda lá na frente em julho, em função dessas especulações que acontecem em Chicago. Muito bem. Obrigada, Celso. O Irã, produtor, está dizendo que as informações estão muito tops. O Márcio Macielara também está aplaudindo. O Wagner Rocha, da mesma maneira. E eu tenho uma participação aqui vinda de Mato Grosso do Sul. A Rosemary está dizendo o seguinte: Kellen, pensando mais à frente, como vamos ficar para o próximo plantio? As chuvas voltam para a minha região de Itaquiraí, Mato Grosso do Sul? Porque no plantio do ano passado já plantamos a soja tarde. João, essa é uma pergunta que eu também recebi de mais gente da nossa audiência, que é justamente sobre as chuvas. Quando as chuvas voltam? O Cleiton RS também pergunta: qual a previsão para início de chuva em 2021? O Vanderlei também pergunta. Conta pra gente. Então, agora a gente vai chegar num ponto de divergência aqui com o Celso. Algumas análises que a gente vem fazendo na Climatempo, claro que isso aqui tem que usar com muita parcimônia, muita cautela, né? Mas o início, agora a transição ali, agosto, setembro, o que a gente tem observado nas atualizações dos modelos é uma tendência, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, começar a receber um pouco mais de chuva, especialmente em setembro. O que eu tenho falado muito, e quem está nos acompanhando, é da gente usar sempre muita cautela, por conta, de novo, aquilo, reforçar. Está na transição da laninha para o neutro, os modelos, eles meio que dão uma bugada, eles não sabem para que lado vão, então a gente tem que usar com bastante cuidado a informação. Mas o que a gente tem de indicativo é uma tendência aqui, pelo menos num primeiro momento, de termos chuvas um pouco acima da média, especialmente de Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo. Mas o Celso destacou muito bem um detalhe, e aqui vale de novo destaque. Geralmente, né, nos últimos anos, a gente vem acompanhando, tem a laninha mais ou menos intensa, aí tem um período de neutralidade, e não a maioria das vezes, volta a laninha de novo. Voltando a laninha, esse cenário que eu estou apontando, ele perde, porque esse cenário que a gente está vendo agora com a condição de agora, não está projetando uma nova laninha. Então, é muito complicado ser meteorologista agora, hein, Celso, porque é um momento de transição, a gente tem que ter sempre muito cuidado com o que a gente vai recomendar, para o pessoal não tomar decisões erradas. Eu estou dizendo, vamos analisar com calma, mas para ter aquele fiozinho de esperança, né, porque são só notícias ruins, existe sim a possibilidade de setembro ter um início já das chuvas e não ser tão ruim como no ano passado. Então vamos usar dessa forma. Vamos usar dessa forma. Existe a possibilidade de não ser tão ruim igual ao do ano passado. Muito bem. Obrigada, João. Tem mais gente aqui elogiando. O Honorato Juninho disse informações muito importantes, parabéns pelo trabalho. E o Cadu Silva pergunta: e a região do Mato Piba? Tem grande influência do El Niño e Laninha. Como será, Celso, na sua opinião, quando as chuvas vão voltar de maneira mais regular? E para quais regiões elas vão chegar antes, em quais? E como será para Mato Piba? Olha só, esse ano o que a gente viu foi a influência do Laninha, embora muitas vezes no Mato Piba não é necessário, ou melhor, apenas o Laninha não ajuda. Você precisa ter a temperatura também do Oceano Atlântico ajudando. E nesse ano, a gente viu em algumas áreas, principalmente no Vale do São Francisco, a chuva não sendo tão intensa, e muitos produtores questionando: poxa, mas é Laninha, e esse ano a chuva foi irregular. Então, o Nordeste, infelizmente, ele é dependente de dois fatores, né? Tanto o Pacífico como o Atlântico. Então, o Pacífico ajuda, mas o Atlântico também tem que ajudar. E nesse ano, infelizmente, não tivemos a ajuda do Atlântico, ele não foi tão quente. É isso que era necessário, que ele tivesse temperaturas mais altas. Mas, começando aí as especulações para o próximo ano, claro que a gente vai monitorar, mas, primeiro ponto, não ter El Niño. Tá? Então, hoje há uma dúvida no final do ano. Vai ter neutralidade ou vai ter Laninha? Mas ninguém fala, por enquanto, de El Niño. Ótimo, isso é bom. Isso já não atrapalha essa questão das chuvas do Mato Piba. O outro ponto, e aí realmente a previsibilidade é menor, é a questão do Atlântico. Então, existe um fenômeno chamado dipolo do Atlântico. O que significa isso? Simplesmente o Atlântico acima da linha do Equador, ele precisa ficar mais frio
do que o Atlântico perto da costa do Brasil, perto da costa do Nordeste. Isso ajuda a trazer as chuvas que acontecem ali, principalmente entre fevereiro e abril, né? Primeiramente, você tem as chuvas de outubro, novembro e dezembro associadas à chegada de frentes frias, e isso deve ajudar. A partir de novembro, acreditamos sim que essas chuvas devem começar a aparecer no Mato Piba. Porém, tem essa questão aí do primeiro semestre, enfim, do primeiro quadrimestre de 2022, onde ainda há uma dependência de sabermos aí como é que vai ser a temperatura do Atlântico. Mas eu diria assim, pelo menos não atrapalha. A expectativa é pelo menos que a gente comece com as precipitações próximas mais ou menos da data correta para a instalação das culturas de primavera e verão. Muito bem, muito obrigada. Aqui nós temos o Fred dizendo boas informações, não é exatamente o que a gente queria ouvir, diz ele, mas faz parte do nosso negócio. De fato, o cenário parece bastante desafiador, com base em tudo que vocês nos disseram. Eu gostaria, então, de encaminhar para as colocações finais. João, sua mensagem para a nossa audiência, qual é o retrato que você faz da safra de inverno e a sua perspectiva principal para 21-22, contando o Brasil e Estados Unidos, aquele recado-chave para quem chegou mais tarde ou para quem quer um resumo do que você disse até agora? Então, vamos fazer um fechamento, Kelly. Então, a tendência ali, pensando em milho safrinha, manutenção do problema climático, pelo menos até o final da safra do milho, porque deve faltar precipitação. As culturas de inverno, a gente discutiu aqui, tem condições interessantes de frio, dentro da mais ou menos dentro do range ali esperado para o desenvolvimento das áreas. Pensando nos Estados Unidos, né, a gente tem um atraso momentâneo em algumas regiões por conta do frio intenso, o solo está com temperatura muito baixa, estão segurando esse plantio, porque as sementes não se desenvolvem, né? Mas a tendência é que esse cenário se regularize nos próximos dias, nas próximas semanas. E em termos de clima, a gente está numa fase aqui que pode ter uma indefinição, então, em relação à precipitação, especialmente no Corn Belt. Pode acontecer algumas regiões com precipitação abaixo da média, alguns estados-chave ali do Corn Belt. Então, esse é o cenário dos Estados Unidos. Isso aí pode impactar, de certa forma, a produção por lá também. E pensando na próxima safra, uma notícia boa para quem chegou agora, já existe uma tendência, a gente está avaliando, estudando, que pode ser que a próxima safra verão, aqui eu estou pensando em setembro, outubro, seja com precipitações mais próximas da normalidade, um cenário bastante diferente do ano passado. A gente está num cenário de transição de padrão climático, então a gente precisa ter bastante cautela, mas a gente não espera grandes problemas aí para a safra verão. É claro, né, a gente tem que atualizar, né, que é seguir acompanhando, sempre de olho, acompanhando previsões, acompanhando os especialistas. Muito bem, obrigada, João, pelo resumo muito bom. O Wagner Rocha está dizendo muito top, Kellen. Coloca depois alguém para falar do consumo de commodities chinês. Vamos trazer sim, Wagner, obrigada. O Ildefonso Alzec está dizendo, sem chuva no Paraná, o milho dispara. E assim por diante, muita gente, o Jonas dizendo, isso significa que podemos plantar no início de setembro, 21, 20... Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Jonas Henks. Isso significa que podemos planejar o início do plantio 21-22 para final de setembro? Fazendo aqui uma provocação para você, Celso, gostaria também das suas considerações finais sobre safra de inverno, expectativas para verão e safra dos Estados Unidos. Bom, Kellen, para a safra de inverno, as condições são melhores para o centro e sul do Brasil. Normalmente, em anos de laninha, neutralidade ou esse viés frio aí do Pacífico, isso ajuda. Tá? A única cautela aí, recomendação é cuidado com o frio tardio em setembro, mas tirando isso, de uma forma geral, as culturas de inverno funcionam bem na região sul. Com relação ao milho safrinha, de novo, eu digo até que o problema talvez não seja tanto o clima, mas seja a instalação tardia, mas as previsões mostram realmente precipitação abaixo da média, risco de geada, né, mas é mais pela questão justamente do alongamento do ciclo do que, eventualmente, a entrada de uma onda de frio precoce. Para o ano que vem, não. Para a primavera, sim, concordo, acho que a chuva não atrasa tanto. Tiveram lugares, principalmente aqui no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, onde a chuva foi voltar com força mesmo somente em dezembro. É difícil imaginar que tenhamos aí nesse segundo semestre um atraso tão grande assim da precipitação aqui no sudeste e centro-oeste do país. E com relação aos Estados Unidos, é aquela situação.
o produtor ele precisa ficar atento à precificação, à questão do mercado, porque existem dois momentos onde o mercado oscila bastante, que é justamente no plantio e lá na frente, em julho, durante enchimento de grão e florada. Existem alguns riscos, embora isso não signifique obrigatoriamente uma grande quebra ainda da safra americana, mas existem oportunidades aí para os próximos meses em função dessas dificuldades. Então, está frio agora, está tendo dificuldade para plantio, lá na frente existe o risco de seca, não obrigatoriamente, de novo, isso vai provocar uma grande quebra, mas sem dúvida alguma faz com que o mercado oscile e há sim oportunidades aí para se aproveitar. Celso, João, quero agradecer demais o privilégio de ouvi-los, de começar a semana com vocês. A nossa audiência esteve aqui conectadíssima o tempo inteiro, enviaram várias perguntas, muita gente elogiando e agradecendo. Assim como disse o Fred, as notícias não são as melhores, pelo menos na expectativa em relação às chuvas, os riscos climáticos fazem parte do negócio, mas é sempre bom a gente ouvir diferentes especialistas para tentar tomar uma decisão, ainda que faça uma gestão desse risco que faz parte do negócio agro, né? O Júnior Garcia está dizendo parabéns pelas lives, estão muito boas. Obrigada, Júnior. O Harley também está dizendo muito bom o posicionamento de ambos. Márcio Marcielara, muito obrigada pela sua mensagem também. O Júnior, o Nandinho, tá todo mundo aplaudindo, agradecendo vocês. Mais uma vez, obrigada, Celso, obrigada, João, parabéns pelo trabalho. Se cuidem e a gente fica à disposição até uma próxima oportunidade. Até mais. Obrigada, e para todo mundo, gente, o conteúdo da live vai estar disponível em todas as plataformas de podcast ainda hoje, para vocês ouvirem mais algumas vezes. Se cuidem, até a próxima!